Em tempos de crise no abastecimento, carro sujo virou símbolo de cidadania. Em São Paulo foi lançada até uma campanha para incentivar as pessoas a não lavar os carros. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Boa noite, Ricardo. E essa ideia já tem adeptos? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a campanha que começou nas redes sociais já conta com mais de 3.000 adeptos. E é uma ideia muito simples. Não lavar o carro enquanto o estado dos reservatórios, o nível dos reservatórios, estiver em estado crítico. E se a mulher, o vizinho ou o amigo reclamarem, é simples. É só dizer que está ajudando o meio ambiente. Vamos ver na reportagem. Não chove, não lavo. Deixar o carro sujo é bacana. Carro sujo é o novo símbolo de quem não desperdiça água em São Paulo. A campanha Não Chove, Não Lavo foi criada pela ONG The Nature Conservancy Brasil. Segundo a entidade, a capital paulista tem cerca de 7 milhões de veículos e para manter toda essa frota limpa, seriam necessários 3,5 bilhões de litros de água, o equivalente ao consumo de 25 milhões de pessoas durante um mês inteiro. O convite para economizar água começou a ser divulgado em agosto e com a escassez cada vez maior, ela tem ganhado cada vez mais novos adeptos. A proposta é simples: não lavar o carro até passar a fase crítica do sistema Cantareira, que hoje chegou ao nível de 4,7%, o menor em toda a história. Sem chuva, as temperaturas ficam cada vez mais altas. A tarde desta segunda-feira em São Paulo foi a mais quente desde fevereiro. As temperaturas superaram os 35 graus. Ontem, a capital paulista já teve o dia mais seco do ano, com a umidade em 18%. No Rio de Janeiro, os termômetros também não deram trégua. Em plena primavera, foi registrado o dia mais quente do ano, com temperaturas acima dos 40 graus. A crise hídrica também atinge Minas Gerais. 155 municípios já decretaram situação de emergência devido à estiagem e mais de 30 mil pessoas são afetadas pela falta de chuva. Em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte, os moradores reclamam que ficaram 10 dias seguidos sem abastecimento. Difícil demais. Roupa suja, vasilha suja, casa suja. Porque como que você fica sem água? Não tem jeito, não tem como. O negócio é economizar, se não economizar não tem água. Para a gente conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto, eu estou ao lado de Nadiara Pereira, que é meteorologista da Somar Meteorologia e também apresentadora do Jornal da Cultura, primeira edição. Nadiara, obrigado pela sua presença. Por que a gente está tendo temperaturas tão elevadas? Porque a primavera é uma estação que já é normal fazer calor, né? É uma estação que tem ainda algumas características do inverno, principalmente ainda um pouco de tempo seco. E também a primavera já recebe mais radiação solar aqui no hemisfério sul, né? Por causa da inclinação da Terra, a gente já passa a receber mais radiação solar. Então, ainda com a característica de tempo seco e mais radiação solar, faz a temperatura disparar, né? E nessa época do ano é bem normal a gente ter recordes de calor, principalmente aqui no interior do Sudeste, algumas áreas do Centro-Oeste, Norte e também interior do Nordeste. Nessa época do ano é bem comum algumas capitais aí como Cuiabá, Palmas e também Teresina baterem 40 graus. E hoje foi o caso do Rio de Janeiro, né? Que passou aí dos 41 graus, teve a tarde mais quente do ano. E aqui em São Paulo também emplacamos aí 35,9. Agora, pergunta que está todo mundo querendo saber: vai chover? Tem previsão de chuva, mas vai demorar um pouquinho. A gente pode ver aqui no próximo mapa que a chuva, por enquanto, continua bem restrita ao extremo sul e norte do país. Isso para os próximos 5 dias. Então, nessa semana, tempo bastante seco ainda no interior do Sudeste, Centro-Oeste. Então, as temperaturas vão continuar batendo recordes aí nos próximos dias. E chuvas mais generalizadas para o interior do país só a partir do dia 20. Então, para os últimos 10 dias de outubro. Agora, essa chuva que deve se intensificar a partir de outubro, será suficiente para suprir a necessidade de água que a gente tem, principalmente porque os reservatórios estão muito baixos? Infelizmente, nesse verão, nessa primavera e verão, ainda não vai ser o suficiente, porque a gente está com um déficit muito grande. Então, a chuva que vai vir, ela vai recuperar aos pouquinhos, vai livrar desse déficit, mas ainda não vai ser o suficiente para encher os reservatórios no período chuvoso. Agora, na primavera, ainda a chuva bem irregular. A chuva mais generosa deve vir só mesmo a partir de dezembro, aí no verão. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Cultura. Voltamos com vocês aí no estúdio, William. Obrigado, Ricardo. Bom,
Bom, na verdade, o Brasil poluiu todos os rios, né? Agora não chove, está faltando água, vamos ter que começar a economizar ou pensar até em despoluir esses rios, né? Mas, William, eu acho que você está entrando num raciocínio que faz com que a gente imagine que nós só podemos ter água quando chove. Na verdade, não é isso. Eu queria saber o seguinte. Eu tenho uma reunião de condomínio amanhã lá no meu prédio. Quero propor que a gente tenha um poço artesiano no prédio, que a gente peça autorização para a Sabesp para poder perfurar. Já vimos isso antes, alguns anos atrás. Era a maior dificuldade você ter autorização para perfurar um poço artesiano no seu próprio condomínio. Quero ver o que mudou nisso. Parece que não mudou nada. Não se criaram condições para que os condomínios tivessem água própria, que viesse do subterrâneo e não do céu, que viesse do subsolo, entendeu? Outra coisa, William, que me parece que não ficou muito clara ainda, essa política, eu acho muito bonito, eu vou economizar, eu não vou lavar o meu carro. Eu vi até uma publicidade dizendo que você pode lavar o carro até com um copo de água. É um método novo, um copo de água você lava o seu carro inteiro. Mas isso é uma enganação. Eu quero saber quanto é que foi reduzido os vazamentos da Sabesp. Enquanto era 36 ou 26, caiu para quanto? Qual foi a política da Sabesp para evitar o vazamento, que é um dos fatores maiores de perda de água? E nesse quadro todo, a ação da Sabesp não cai. Os lucros aumentam. Isso por quê? Porque não investem no fundamental. Quando você não investe numa empresa, é porque sobra dinheiro, é claro, e sobra dinheiro vai para os acionistas, que não só são acionistas nacionais, não. São acionistas multinacionais, que estão investindo na nossa empresa e gerando essa situação. Olha, William, eu acho que nós precisamos olhar um pouco para baixo. Eu vi um estudo feito agora aqui, quantos rios passam por sob São Paulo cuja água podia ser aproveitada. Estão canalizados, a água poderiam ser aproveitados. Eu acho que foi um trabalho feito pela Folha de São Paulo. E não se tem notícia de nada em busca de água no subterrâneo. Nós estamos diante do maior aquífero que existe na América Latina. Só que nós estamos falando só de São Paulo. Esse é um problema do Brasil inteiro. O Gabriel P. aqui pelo Twitter, ele fala, será que em Las Vegas, que é no deserto, também é moda carro sujo? Não, não é. Na verdade, até hoje o Lava Jato tem a água de reuso. Claro, isso é uma grande bobagem, essa política. Há um problema nacional. Las Vegas tem uma represa fantástica, a poucos quilômetros de Las Vegas, que mantém o abastecimento de água e de energia para toda Las Vegas e todo aquele vale. Então, e lá não se cultiva o campo, né? O campo é pouco cultivado, então... Acho que, como ela bem apresentou, o mapa deu para ver, né? Só se a gente fazer a dança da chuva, né? Então, um problema, acho que qualquer pessoa que mora em São Paulo já há alguns decênios percebe que nunca viu um ano tão seco como agora. Então, primeiro, essa é uma questão que todo mundo vê, não é uma questão política, é só levantar os olhos para o céu, tal, né? Isso é óbvio, tal. Segundo, há um problema que não é só do estado de São Paulo. A usina de Três Marias, por exemplo, em Minas Gerais, vai ter de parar suas operações. Por quê? Porque não há água. Então, há um problema que afeta amplas regiões do Brasil e, evidentemente, onde você tem os maiores centros urbanos, que é no estado de São Paulo, isso fica muito mais evidente. Além, claro, da discussão política, do uso político da questão, que é normal, inclusive, mais ainda num processo eleitoral. Político é assim, é evidente que isso é algo compreensível. Agora, nós temos problemas de vazamentos, temos problemas dos rios que são mal conservados, mas é uma questão central, acho que séria, que afeta todo o Brasil. Você vê que na hora das chuvas nós tínhamos a região amazônica que ela apresentou e o sul do Brasil. O resto é uma enorme escassez, né? Teve vários lugares que tinha problemas Antigamente o Rio de Janeiro não tinha água. Quem resolveu o problema da água foi o governador Carlos Lacerda com o Guandu, né? Que acabou resolvendo um problema gravíssimo que tinha até então no Distrito Federal. Então é necessário grandes obras, a conservação da água, e é uma questão séria. Nós perdemos muita água, não é só nos vazamentos, mas dentro das casas. Nos outros países há uma série de instrumentos. Espera só um minuto que eu tenho que fazer um break por causa do horário. Claro. A gente já volta nesse assunto. Perfeito, rapidinho, perfeito. só para cravar o horário com a rede. Estávamos falando no bloco anterior sobre a chuva, a água que está faltando no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E o Fran Joseph aqui, pelo Twitter, Vila, eu gostaria que a TV Cultura colaborasse para que a chuva, para que venha a chuva, passando em todos os seus intervalos a música A Dança da Chuva. Eu acho que vai precisar, porque aqui não está chovendo, é evidente, só se alguém está dizendo que está chovendo para diabo, a gente não vê. Agora, os problemas são gerais, há problemas de conservação da água, há o problema
dos vazamentos das diversas empresas que distribuem água pelo país, né? Há um problema do uso da água doméstica, que ainda o Brasil adota uma legislação em relação a prédios de construção de casas que se gasta muita água, que em outros países, por exemplo, eu já falei uma vez aqui, até depois me mandaram um e-mail reclamando da história da válvula Hidra, mas que você gasta uma água fabulosa, em vários países não tem. Então é necessário ter uma política em relação à água. Aquela discussão que achava que isso era irrelevante, coisa de eco-chato, né? Que era aquela conversa, isso aí é coisa de eco-chato, isso aí não tem importância. A gente está vendo na prática que tem, é algo sério e é necessário, inclusive agora, com as mudanças que estão ocorrendo nos governos, ou a permanência de alguns tal, ter uma política séria em relação à administração da água, né? Ayrton, o William Felipe também é uma mensagem também do Fernando Baixo, o assunto, né? Pelo WhatsApp, eles falam, na verdade, tirar a água do subsolo só resolveria o problema provisoriamente. Ao secar também essa fonte, faltaria água tanto na superfície como no subsolo. Porque a água do subsolo também é alimentada pela água da chuva, né? Sim, depende. O aquífero Guarani tem outros, tem rios subterrâneos que abastecem esse aquífero, né? Então não é só água de chuva, ele tem uma rede infinita de abastecimento para isso. O que eu acho que nós devemos deixar claro, telespectador, é o seguinte: a culpa não é do consumidor de água, não é ele o responsável diante de todo o desperdício que existe das empresas públicas que no Brasil todo, para não ficar só na Sabesp, cuidam da água. Isso que tem que ser dito com todas as letras. O consumidor está fazendo lá o possível, está diminuindo, está colaborando como pode. Embora não haja uma campanha muito organizada para isso. Poderia haver uma campanha que levasse os consumidores como um todo, mas não há.